Quero pensar com você no tema hoje, digno é um cordeiro. Apocalipse capítulo de número 5, eu leio na NVI, a palavra do Senhor ao nosso coração nesta manhã. Então, eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, de milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder, para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: aleluia, amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém, queridos? Que descrição maravilhosa no capítulo de número 5. No capítulo de número 4, nós vimos acerca da sala do trono, a glória do Todo-Poderoso sentado, majestoso. Ele tem o controle da terra. Nada do que acontece no Ocidente, no Oriente, as guerras, tudo que acontece no mundo, no universo, Deus não perdeu o controle. Ele está em um alto e sublime trono. Vimos acerca dos 4 seres viventes, representados pelo leão, a sua força, o boi, o sacrifício, o homem, a humanidade, a inteligência, a sabedoria. Vimos na semana passada acerca da águia, que demonstra agilidade.
demonstra a rapidez com que nós precisamos também realizar a obra do Senhor. Vimos aquele que é digno, o Senhor, de receber a glória, o louvor e toda a honra. E no capítulo de número 5, segue essa descrição, quando João, na ilha de Patmos, exilado, ele é chamado a sair da sua ótica terrena, e a palavra que aparece no capítulo de número 4 de Apocalipse é: sobe para cá, saia desse universo humano, dessa ótica humanista, existencialista, vem para cá, porque eu tenho algumas coisas para revelar para você. Toda a humanidade que tem o seu olhar voltado para a terra, todas as pessoas que têm as suas expectativas na terra, vão se frustrar. É Deus chamando, atraindo João, e é claro que ele é aqui um representante de cada um de nós, discípulos do Senhor Jesus, discípulos amados. Amém? Você é um discípulo amado? Amém? Eu sou um discípulo amado. Você é um discípulo amado pelo mestre das nossas almas, da nossa vida, que é o Senhor Jesus. E ele está dizendo assim: vem para cá, João, eu tenho algumas coisas para revelar. Porque a maneira como nós olhamos a vida, a terra, a nós mesmos, olhamos para o Senhor, o que cremos, a nossa apologia, a nossa defesa, aquilo que nós temos como convicção do que cremos, também irá determinar a maneira como nós iremos viver, a maneira como nós enxergamos os céus, a esperança que repousa sobre a igreja do Senhor Jesus, os nossos alicerces, os nossos fundamentos. Tudo isso irá determinar como nós iremos nos portar frente às eras, às décadas, às guerras, aos sinais. A maneira como a igreja vê e enxerga o mundo diz tudo sobre ela. Na época, por exemplo, da pandemia, eu estava no Seminário do Sul e eu fui convidado lá para falar sobre paixão pelo ministério. E passei uma semana no Seminário do Sul dando aula para os alunos do seminário, os seminaristas. E então fui falar sobre a paixão pelo ministério. E no final daquela semana teológica, na capela do Seminário do Sul, ali eu estava juntamente com alguns pastores, e eu fui arguído sobre qual foi a maior lição que eu tive da pandemia. E dentre tantas lições, que eu acho que a pandemia ela trouxe para nós muitas lições, não poucas, muitas. Uma delas foi a convicção de que os membros da igreja do Senhor Jesus espalhada na terra não têm a certeza da salvação. Os crentes de hoje parece que querem viver uma utopia. São aqueles que não estão preparados para enfrentar as batalhas da nossa era. Medo da morte, por exemplo, medo de morrer. Aquilo que Paulo fala quando escreveu aos Filipenses: estar com Cristo é incomparavelmente melhor, porque para mim o morrer é lucro. Parece não ser, queridos, nos nossos dias, uma realidade no coração dos crentes, sabe? Desejo pela eternidade. Quando eu digo isso, o medo, a incerteza da salvação, é que as pessoas, elas não aspiram os céus. Quero que você entenda essa minha fala como uma fala de que traz uma provocação mesmo. Os crentes atuais não têm
aspiração pela eternidade. Querem viver na terra. E é interessante, porque quando nós começamos a ler a vida dos apóstolos, e o Apocalipse capítulo 1, o verso de número 9, fala que no dia do Senhor, eu estava exilado na ilha de Pátimos, sofrendo por pregar a palavra de Deus. O apóstolo amado do Senhor, o discípulo amado, foi achado na ilha de Pátimos, sofrendo por pregar a palavra de Deus. Então, com que ótica, com que óculos nós lemos o Apocalipse? Que para nós é um privilégio sofrer com Cristo. Com que lente nós estamos lendo aquele que recebeu as revelações? Com as lentes de alguém que estava sendo exilado porque se identificou com o sofrimento em Cristo. Mas hoje, muitos cristãos, quando passam pelo primeiro problema, querem fugir. Quando passam pela primeira perseguição, querem dar as costas. A rotatividade, o turismo religioso nos nossos dias é grandiosíssimo, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade de que as pessoas não querem o confronto, as pessoas não querem prestar contas, as pessoas não querem comprometimento, as pessoas não querem compromissos, as pessoas não querem ser confrontadas na realidade delas. O cristianismo açucarado, se assim podemos dizer, dos nossos dias. As pregações açucaradas, que fazem com que as pessoas tenham mensagens que vão apenas massagear o ego. É uma forma de ver o Evangelho, é uma forma de ver a Bíblia, é uma lente que você pega a Bíblia. Não, a partir do momento que me confronta no meu pecado, na minha realidade de como eu sou, quando eu leio a palavra, nada mais é do que um espelho da nossa própria alma. É interessante também porque João, ele vai ver e vai ter a percepção dos céus da realidade de uma igreja imperfeita. Eu disse domingo passado aqui que as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas, né? Por exemplo, Laodiceia, que fechou Jesus do lado de fora. E ali a gente usa muito Apocalipse 3:20, falando que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A gente pega esse versículo como evangelístico, mas ele não tem nada a ver com o evangelista. Você até pode usar, mas ele é para a igreja. Laodiceia, igreja do Senhor, ela trancou Jesus do lado de fora. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo está aqui dentro da igreja. Nós não trancamos Jesus do lado de fora, e se tem alguém aqui que trancava até hoje, a partir de agora, as portas estão abertas para o Cordeiro entrar na sua casa e na sua vida. Vamos então perceber como que João está caminhando, uma vez que ele sobe para um nível mais elevado do que esse humanista, do que esse não me toque, nesse mimimi. Eu não posso sofrer, eu não posso passar pelas injúrias, pelas afrontas. Quando você lê 2 Coríntios 11, Paulo, eu acho os argumentos de Paulo fantásticos, né, irmãos? Porque Paulo, ele está cheio de argumentos, ele faz de louco mesmo, ele passa como insano, ele se faz fraco mesmo, ele entende a sua fraqueza, para falar das suas credenciais, e ele fala, olha, eu passei pelas injúrias, passei pelos naufrágios, pelas perseguições, pelas prisões. Aí foi me dada uma grande revelação, que nas fraquezas,
nas injúrias, nas calúnias, nas perseguições, é aí que eu sou forte. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É na batalha, é no confronto, que é revelado a nossa total dependência de Deus. Então, queridos, eu quero pensar com você nesta manhã, um pouquinho sobre, em primeiro lugar, o desejo do Criador. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo de número 5, a primeira coisa aqui é uma visão, né? Ele está tendo uma visão, eu vi. Verso 1, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Na tradição judaica, naquele primeiro século, era muito comum, e muitas eras continuou fazendo assim. Quando você escrevia um testamento, você tinha 7 pessoas que conferiam a veracidade daquele testamento. Se ele era verdadeiro, verídico. E cada pessoa que fosse confirmando a veracidade do testamento, ia colocando o seu selo ali, o seu anel, que selava aquele testamento. Quando João é convidado a ir para um plano mais elevado, para ter a ótica dos céus, ele vê Jesus na mão direita, com aqueles 7 selos, com um livro em forma de rolo, enrolado, como um testamento mesmo daquela época, selado, fechado. E veja que a descrição que João vai fazer, que estava por dentro e por fora, e era muito comum que por fora do testamento, tinha o conteúdo do testamento. O que o parente deixou para o parente, se era uma casa, se era uma propriedade, o conteúdo do testamento estava ali. 7 pessoas iriam averiguar e confirmar, por isso ele vai usar mais uma vez a expressão aqui 7. Eu vi também um anjo forte que proclamava com voz forte, e o verso de número 2 me chama a atenção, que o texto diz que a pergunta que o anjo vai fazer naquela visão que João está tendo é: quem é digno? Veja que a palavra dignidade, ela aparece aqui, porque o céu tem a ver com caráter, e não com capacidade. Não tem a ver com sabedoria, não tem a ver com privilégios. O cidadão celestial está sendo distinguido aqui. Quem é digno? João olhava, e com essa indagação do anjo, no céu, na terra, o verso 3 vai dizendo isso, debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Um ser humano, alguém por melhor que fosse, que seja, não foi achado justo, perfeito, santo. Ninguém tem esse quilate, ninguém tem essa característica, ninguém pode chegar a essa estatura do varão perfeito, ninguém. João olhou, o anjo olhou, e ele dizia isto, e aí o texto vai dizer no verso número 4, só um detalhe, verso 3 diz que nem mesmo olhar para ele, como se a visão que João teve desse rolo, fez com que todos os seres humanos da terra, ninguém no céu e na terra, nem anjo, nem ninguém, principados, ninguém. Tal é o valor desse rolo, que descreve o livro da vida de todos os seres humanos, que não podia nem se olhar para ele.
A ideia aqui é a ideia de que nesse livro há um aspecto aqui de temor, de reverência, dignidade. Aquele que é indigno, aquele que é justo, aquele que é injusto. E o texto segue, verso 4. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso número 4 me chama a atenção, porque João, ele chorou, e todo profeta, todo apóstolo, o Senhor Jesus mesmo, foram homens que choraram. Foram homens de lágrimas. Eu entendo aqui, querido, e aqui tem um caráter muito mais devocional nesse aspecto, aqui dessa porção. Todos aqueles que caminham com o Senhor Jesus, quando veem a realidade da humanidade, como o mundo está caótico, como que as famílias, como que a política, como que o cenário das guerras, das pandemias, epidemias, a Europa, que é um país pós-cristão, onde muitos avivamentos nasceram ali. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava na Holanda, de chorar nas ruas de Holanda, em Amsterdã, meus irmãos, de ver a quantidade de pessoas perdidas naquela cidade, a maconha de forma tão escancarada nas esquinas de Amsterdã, e ver a quantidade de pessoas que estavam perdidas. Eu não sei como o cenário do sofrimento daquele que está ao seu redor tem soado ao seu coração. João me mostra que nós precisamos dessa sensibilidade. Nós precisamos, na verdade, de uma hipersensibilidade. Quantas vezes nas nossas orações nós não temos chorado por ver a quantidade de pessoas perdidas? É a mãe que tem um filho que está perdido. É o amigo que está vendo o colega de faculdade, o amigo de escola, indo para um caminho de perdição. Uma vez Jesus estava entrando em Jerusalém, em um jumentinho. E quando ele olhou para Jerusalém, Jesus chorou. Ah, Jerusalém que mata os profetas. Como eu quis aninhar você como uma galinha junto aos seus pintinhos, e você, Jerusalém, não quis. Paulo chorou pelos gentios perdidos. Jeremias foi o profeta que chorou. José do Egito foi alguém que chorou muito. Homens que caminham com o Senhor choram. Até Pedro um dia chorou, e chorou aquele choro amargo do arrependimento, porque João está identificando aqui que nós, como igreja do Senhor, precisamos ser aqueles que, sensíveis pelo encontro com o transcendente, o Senhor, o Santo, o Poderoso, somos aqueles que olhamos a nossa própria circunstância, o nosso estado, e aqueles que estão ao nosso redor, e também choramos. João está, então, olhando esta realidade. Veja, o texto diz que então um ancião, me chama a atenção aqui o ancião, porque toda vez que nós trabalhamos a ideia de um ancião, é alguém experimentado na fé. Então, um anjo, alguém que se compadece daquele que está em sofrimento. Será que na sua vida, na sua realidade diária, você é este que também, quando vê alguém em sofrimento, você se aproxima dele com empatia, com compaixão e misericórdia? Então, um ancião se aproximou, diz a palavra, e o texto diz que então ele vai dizer: não chore. Essa é uma palavra
para todos aqueles, sim, que estão chorando, que estão com a família partida, com o casamento partido, que estão distantes do Senhor, que estão feridos, soldados que um dia pisaram aqui, mas estão feridos no campo de batalha, pessoas que sofrem de todas as línguas, povos, nações e tribos, que estão espalhados nesse universo e que choram, e o texto diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O texto diz que o leão, porque ele é forte, ele é o leão da tribo de Judá, de onde vem a raiz de Davi, de Judá, venceu. E aí é interessante porque o verso de número 6 diz que então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes que já citamos aqui, a águia, o boi, o homem e também o leão, em pé o cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Sabe por quê? Um dia Jesus, ele se entregou por você e por mim. Por isso que ele aparece aqui como, ao mesmo tempo, veja, o texto tem uma sintonia. Ele é o cordeiro e ao mesmo tempo é o leão, porque o leão venceu, o leão é forte, ele é demonstrado aqui por sua força. Ao mesmo tempo, ele é o cordeiro que um dia morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Ele é o cordeiro pascual, é o cordeiro que se sacrificou, que se entregou por mim, por você. Ele foi dado como morto. Esse aspecto que João tem, né? De olhar para Jesus, o cordeiro, e ver, olha, ele apresenta ali como morto, mas ele está de pé. Na minha Bíblia aqui ele está entre 2 vírgulas, em pé, para destacar que ele pode ter o aspecto de estar morto, mas ele está em pé. Um cordeiro que parecia ter estado morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Interessante porque todas as vezes que o rabino, o judeu, ele lia no hebraico a palavra força, é a palavra semelhante a chifres, para demonstrar a força. Então, a tradução do hebraico é chifres, para demonstrar o poderio, para demonstrar que ele tem força, os seus 7 chifres. E tem também os 7 olhos, como o número da perfeição que tudo vê, que nada está oculto, o Senhor tudo vê, é um número perfeito, número 7. Ele tudo vê, ele tem 7 olhos. O Senhor não perde o olhar da sua vida, ele não perde você de vista. Ele sabe o que você faz, o que você pensa, ele sabe as suas intenções, ele sabe as suas motivações. Ele olha para todos os lados, o olhar do Senhor é perfeito. O Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor vê você, ele sabe do seu futuro. Por que que muitas vezes você fica preocupando se você vai viver mais 10 anos nessa terra? Se você vai viver mais alguns anos? Por que que nós nos preocupamos? Eu acho que João aqui, queridos, no capítulo 5, é um chamado para mim e para você, para que nós tiremos mesmo esses olhos da terra e essa perspectiva apenas terrena e comecemos a olhar para o santo, o Senhor, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. E é de fato uma cura para a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus na terra, para que nós aqui, de uma vez por todas, decidamos e façamos aqui também uma aliança com o Senhor. Nós não vamos mais ficar ansiosos quanto ao dia de amanhã, se o filho vai casar, se não vai casar, se vai ter casa, se não vai ter casa, se vai fazer curso, se não vai fazer curso,
se vai estar na cidade de Vitória, se vai estar em outra cidade, não estejais preocupados com coisa alguma, diz a palavra do Senhor. Eu pergunto para você nessa manhã, igreja, pode ser assim? Amém, queridos? Amém? Podemos ser uma igreja que confia no Senhor Jesus? Ele sabe o que está fazendo com você, Ele vai cuidar. Essa não é uma preocupação que você precisa ter. Ou você decide confiar plenamente que o Senhor sabe do seu amanhã, ou você não pode ser crente. Então diga assim: eu sou crente porque eu vou confiar que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar na governância, no governo, no poderio do meu Deus. Mas eu sou humano. Eu sei que você é humano. Você tem a sua humanidade, ela grita, ela fala forte, ela fala alto. Mas quem decide viver com o Senhor, decide entregar a sua vida totalmente nas mãos do leão da tribo de Judá. Segundo lugar, aqui vemos a perspectiva do sentido da história, porque o texto diz que quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Querido, o Cordeiro tem na palma da mão direita a sua história. Ele pegou na mão. Ele olhou os 7 selos, ele olhou o livro, ele olhou o rolo, ele viu tudo aquilo. Chorou porque ninguém podia. Mas quando ele pegou, há um sentido. E cada um deles tinha harpas, taças. Aqui é um sentido para cada um de nós. Veja comigo o verso de número 8, eu quero que você atente aqui. Nós já percebemos que os 24 anciãos representam 12 patriarcas do Antigo Testamento. Quem são esses 24 anciãos? 12 patriarcas e 12 apóstolos, 12 discípulos. Representatividade na Bíblia e na terra, para a igreja do Senhor e no céu também, de todos os salvos. Os 24 anciãos que aparecem aqui. Mais para frente um pouquinho, o negócio de Apocalipse vai ficar bom, porque nós vamos estudar sobre as 2 testemunhas fiéis que aparecem Moisés e Elias. E aí o Apocalipse vai ficar melhor ainda. E aí eu vou fazer uma proposta da gente não gravar esse culto, porque vai ser ao vivo só para quem vier aqui. É brincadeira, é brincadeira. Vai ficar gravado para você ouvir depois, né? Então é interessante. Esses 24 anciãos que aparecem aqui, essa representatividade dos salvos, tendo cada um deles uma harpa e taças. Olha o sentido da história aqui. Eles traziam as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos. Meu irmão, aquela oração que nós fizemos 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 11 horas, 3 horas da tarde, aqui, na sala de oração, na sua casa, sabe quando você molhou o travesseiro? Alguém aqui teve a experiência já de molhar o travesseiro de tanto chorar? Alguém se identifica? Eu já fiz isso várias vezes. Aquelas orações que você fez em lágrimas, a Bíblia está me garantindo aqui, que estão reservadas numa taça de ouro, e ela está na glória celestial. As minhas orações não são em vão, as minhas orações não deixam de ter propósitos, as minhas orações não deixam de ser ouvidas. O Senhor se interessa, Ele vê, Ele percebe
E qual é a palavra do Senhor? No Salmo de número 37, a Bíblia vai falando: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e o Senhor se deleita no seu caminho, e entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas há uma descrição do Salmo de número 37 que é maravilhosa. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Deus não despreza a sua contrição, Deus não despreza o seu choro. Por isso Ele está dizendo para você, e é o imperativo: não chore. Não é para você, querido, dizer assim: então eu não posso chorar. Não, porque bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Não, você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar desesperançado, igreja. Você não precisa ficar mais assim perturbado. Por isso que a palavra de Jesus em João 14: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor foi preparar moradas para cada um de nós. E se o céu não for uma palavra de esperança para mim nessa manhã, eu não sei o que é o céu, porque o céu para mim é esperança, é conforto, é consolo, é sossego, é tranquilidade, é quietude de alma, é paz de espírito, é certeza que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele se levantará sobre a terra. Pode confiar, igreja, pode confiar. Ele sabe o que faz, Ele é Senhor da história. As minhas orações estão lá, as minhas orações estão lá na glória celestial. Pode até demorar, os anos podem passar, mas você não vai morrer antes de Deus cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida, em vida, para você e para a sua família. Descansa, pode dormir. Se você está tomando Rivotril, melatonina, se você só dorme com a ajuda dos fármacos, tranquilize a sua alma. Talvez vai ser necessário tomar por um tempo, mas vai chegar um dia que você não vai precisar mais tomar nada disso. Fica tranquilo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos concluir aqui nessa manhã, queridos. Ele pegou o livro. O verso de número 9 me ensina. Podem subir para aqui, para a gente adorar no final. Cantavam um cântico novo, dizendo, eles diziam: digno é de pegar o livro, quebrar os selos, porque foste morto. Interessante que daqui para frente, no capítulo de número 6, isso deve aguçar a sua curiosidade. Nós vamos começar a perceber sobre os selos, estudar os selos, cada um deles. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber, de quebrar os, verso de número 9, de quebrar os selos, porque foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, preste bastante atenção, tem uma palavra para a igreja. Se o Senhor Jesus é digno, porque Ele comprou de toda língua, raça, tribo e nação, aqui tem o sentido de proclamação e evangelização para a igreja. A pergunta que nós temos quando aparece no texto, toda língua, todo povo, toda nação, é qual é o meu compromisso na proclamação para todos os povos. Porque eu não posso jogar na conta de Jesus, que já pagou o preço e já comprou de toda língua e toda raça, toda tribo e nação, o fato de que lá quando eu chegar na glória celestial, pelo fato de Ele ter morrido, essas pessoas já vão estar lá.
é um imperativo para mim e para você. Quando você, célula, quando você, anfitrião, quando você, irmão, abre as portas da sua sala, e tudo bem que você ainda está pagando aquele sofá das Casas Bahia em 24 vezes, louvado seja o nome do Senhor. Quando você ainda está pagando a conta daquela área gourmet da sua casa, aquela churrasqueira, louvado seja o nome do Senhor. Faltava essa parte no sermão, falar do churrasco, né, irmãos? E quando você lá na sua casa, você prepara para receber uma célula, você aprende uma receita nova, você acolhe, você é um anfitrião, você está cumprindo aquilo que diz Apocalipse, capítulo de número 5, todas as raças, todas as tribos, todos os povos e todas as nações. Quando nós enviamos daqui dessa igreja alguém que vai para os 4 cantos dessa terra proclamar a palavra da verdade, quando você entrega a sua oferta ao Senhor, tem uma questão. Você sabe por que Deus pede que você entregue o seu dinheiro a Ele? Porque Ele quer arrancar, na verdade, o dinheiro não é do seu bolso. Ele quer arrancar o dinheiro do seu coração. Quando nós entendemos, temos recebido tantas crianças aqui, que as nossas salas estão abarrotadas e não estão dando. Quando nós ofertamos, é porque um dia, quando essa criança, ela foi evangelizada, curada, tratada, discipulada, será um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma menina de Deus, que vai sair pelos 4 cantos dessa terra e vai dizer: Jesus Cristo venceu a morte e Ele reina para todo sempre. Quando nós convertermos o dinheiro do nosso bolso e arrancarmos o nosso dinheiro do nosso coração, e não formos amantes, porque algumas coisas que nós temos na nossa casa que nós não precisamos, é verdade, mas esse é um apelo de Deus. Abra as portas da sua casa, receba o vizinho, receba o convidado, vai atrás do seu RI, todas as raças, tribos e nações, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote. Você sabe o que significa isso? Ser um sacerdote, meu irmão, você é um representante. Dá um tapa no irmão que está do seu lado, com carinho, fala assim: você é sacerdote, meu irmão. Aquele tapa assim, né, bonito, com carinho. Fala assim: você é representante, meu irmão. Acorda, meu irmão. Fala para ele: acorda. Você é representante. Quando você é sacerdote, você ora por alguém, você intercede por alguém. Se coloque de pé, meu irmão, se coloque de pé. E eles reinarão sobre toda a terra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões. Eu não sei qual a sua percepção aqui, mas a minha percepção é que quando eu estou aqui, você está aí, a gente está adorando, é isso que nós vamos fazer, que aqui na terra é um ensaio para aquilo que haverá na glória celestial. Os anjos estão e vêm adorar juntamente conosco aqui. Essa é a convicção que eu tenho, irmãos. Quando nós começarmos a cantar, milhões e milhões, diz a palavra, nós não podemos contar o número de anjos que vêm adorar com a igreja. E uma certeza nós temos: os anjos estão aqui e eles declaram em forte voz, entusiasmo. Você sabe que a palavra entusiasmo, é dentro, tus é Deus, asmo de asma, espírito, daí vem a palavra asma. A pessoa está com asma, ar dentro do pulmão,
entusiasmo forte. O Espírito vem dentro com o próprio Deus. Isso provoca uma força em forte voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Ele é digno de receber o reconhecimento que Ele domina. Isso que significa, diz o texto, a riqueza, meus bens, o que ofereço e entrego a Ele, a sabedoria, a força, todos os bens, todas as virtudes eu entrego a Ele. Nada tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estavam dizendo: toda a terra está louvando, está glorificando. Os peixes adoram, as flores adoram, as árvores adoram, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Toda a terra, ela está anunciando a glória do Senhor, aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre.